Saiu da Globo, pode falar o time, hein? Muita gente me perguntando e falando isso. Agora pode falar qual time você torce, qual time você torce. Então, vou revelar nesse vídeo. Fiz uma enquete lá no Instagram, né? Tem um canal de transmissão, você que não me segue, @Conrado Santana, me segue lá também no Instagram, TikTok. Inclusive aqui, se inscreva no canal, mande para os amigos, dá um like nesse vídeo, comenta, enfim, imaginava o time que eu vou falar, que eu era torcedor desse time? Me conta aí, qual time você achava que eu torcia? Deixa aí nos comentários, nesse começo é muito bom, né? E ajuda muito, que é difícil, né? Esse comecinho de canal. Então, conto com a ajuda. Então, vamos lá. Botei, né, essa enquete lá no Instagram e ganhou. Falei, quer vídeo sobre isso, isso, aquilo. Ganhou de longe essa, né? Então, vou contar um pouquinho qual é o meu time e aproveitar e contar um pouquinho da minha história, né? Que explica por que eu torcia pro São Paulo quando era criança. E perceba que eu usei torcia. Cara, eu realmente não torço mais. E aí vem aquela frase, né? Meus amigos sabem, quem me conhece sabe, é verdade. Não torço mais. E não tem nada a ver com ser comentarista, foi trabalhar na TV, trabalhar com futebol, não tem nada a ver. Aconteceu na minha vida, virando adulto, e eu vou explicar aqui um pouquinho por quê. Primeiro, eu sou mineiro, nasci em Ipatinga, mas eu fui criado em Aracaju. Antes de completar um ano, ainda bebê, meus pais se mudaram para Aracaju, Sergipe. E lá tem o Confiança, tem o Sergipe, né, os principais times, mas assim, todo mundo lá acaba torcendo para um time grande, né, do futebol brasileiro, da primeira divisão, principalmente. Então ali eu acabei virando São Paulino, tem até uma história curiosa. Primeiro que ali, né, eu nasci em 88, então ali nos anos 90, São Paulo estava brilhando, né, conquistou o Campeonato Brasileiro, 91, Libertadores, duas Libertadores, dois Mundiais, Tele Santana, Raí, enfim, era espetacular o São Paulo naquela época, então estava em evidência. Então, claro que isso deve ter ajudado também para eu ali com 4, 5 anos começar a torcer. Mas sempre joguei bola, já estava em escolinha, tudo mais, mas teve... Olha, passando um helicóptero aqui. É, mas eu lembro que o principal motivo teve um Bahia e São Paulo no Batistão. Eu morava do lado do Batistão, né, que é o estádio principal de Aracaju. Hoje chama Arena Batistão. E aí teve um Bahia e São Paulo. E por que teve um Bahia e São Paulo lá? Eu já fui pesquisar isso, né? Deu tanto de falar essa história, eu mesmo peguei pensando, pô, será que isso não é algo criado na minha cabeça? Alguém falou, eu estou confundindo? Não faz sentido. Como é que Bahia e São Paulo foi jogado em Aracaju, Campeonato Brasileiro? Mas eu fui pesquisar, né? Estava em obras. A Arena não, né? O Fonte Nova, hoje a Arena Fonte Nova estava em obras, então o Bahia mandava seus jogos em outros lugares. E mandou lá no Batistão, que era perto da minha casa. Meu irmão mais velho. Beijo, Douglas, te amo, deve estar vendo esse vídeo, com certeza. Meu fã número um, sempre me apoiando. Então, ele me levou para ver esse jogo, né? Acho que teve treino também, que eu fui ver antes. Eu lembro de ver o Juninho Paulista bem atrás de mim, na arquibancada, perto, assim. Depois, principalmente depois do jogo, lembro muito dessa cena, tenho essa memória. Meu irmão jogou uma camisa do São Paulo, ela voltou toda assinada por todos os jogadores. Perdi essa camisa, gente. Vamos passar rápido esse assunto. Perdi essa camisa nas mudanças da minha vida. Então começou ali, né? Quando você é novo, gosta de futebol, todo mundo tem um time, eu também tinha que ter. Meu irmão, por exemplo, é santista. Meu irmão de São Paulo, né? Da Grande São Paulo, e ele é santista, mas eu virei São Paulino. Então sempre acompanhei e sempre fui realmente na infância, na adolescência. Depois ali de Aracaju, morei em Friburgo um tempo, Nova Friburgo, aqui no Rio de Janeiro, região serrana. E depois fui morar nos Estados Unidos. Dos 11 aos 17 eu morei nos Estados Unidos. E aí por que eu estou contando isso, né? Porque eu nunca morei em São Paulo, nunca fui no Morumbi, nunca tive essa relação próxima mesmo de torcedor com São Paulo. Isso conta muito, né? Eu sempre realmente fui mais focado em jogar, sempre estive em escolinha, em time. Eu tentei ser jogador de futebol, né? Passei por base lá nos Estados Unidos, só jogava bola. Voltei, ainda tentei ali aos 17 anos no Ceará, em Fortaleza. Quando eu voltei, eu morei em Fortaleza, que meus pais estavam lá. Tentei jogar no Ceará e aí vi que não dava. Faltou qualidade. Queria ter uma história aqui do meu joelho, de algum técnico que não gostou de mim, que senti falta do feijão no exterior, mas enfim. Não rolou, gente. Não rolou, faltou qualidade para o Conrado Santana ser jogador de futebol. Então é isso. Eu sempre torci para São Paulo, mas não tive essa proximidade de estar sempre no estádio. E eu sempre fui muito apaixonado pelo esporte, por jogar principalmente. E sempre gostei muito de jogadores, dos grandes craques, eu tenho isso até hoje. Então não importa, eu era São Paulino, mas eu amava o Ricardinho,
do Corinthians, que acabava com São Paulo várias vezes na minha infância, na minha adolescência. Marcelinho Carioca, eu amava também. Vários jogadores. Edmundo, quando eu era mais novo, sem falar, enfim, vários e vários craques que eu seguia. Mas aí eu fui ficando mais velho, vim morar no Rio, 18, 19. Aí quando eu estava aqui, eu sempre tentava ir nos jogos fora de casa para acompanhar. Aí vai ter Botafogo e São Paulo, Flamengo e São Paulo, Fluminense, Vasco. Aí eu tentava ir. Mas, cara, quem aí está acostumado a ir em estádio de visitante, cara, é difícil, é chato. Às vezes é perigoso, você fica com medo, demora para você sair do estádio. Claro que quando você viaja para acompanhar seu time é outra coisa, mas quando você mora na cidade, enfim, aí eu comecei e falei, cara, eu tô vindo aqui, eu não gosto, eu tô vindo só para dizer que eu sou São Paulino, eu sou muito mais ir no Flamengo e Fluminense, no Flamengo e tal com um amigo, no Fluminense e não sei quem, em São Januário com um amigo vascaíno, era muito mais prazeroso para mim chegar com a torcida, sair, e assim, naturalmente eu fui vendo que eu não torcia tanto, a galera vinha me zoar quando perdia, eu não tava nem aí, quando o São Paulo ganhava eu não zoava ninguém, alguém pergunta, ei, não vai zoar? Eu, cara, não vou, porque eu não estava sentindo mais aquilo. E aí eu acho que passou ali também, teve o tricampeonato do São Paulo, aquele time que foi muito efetivo, ganhou muito, o torcedor São Paulino ficou muito feliz, mas eu, como apaixonado por futebol, aquele time não me encantava, essa que era a verdade. E ali eu fui vendo, cara, eu não torço mais, eu estou mentindo porque a sociedade me impõe isso. E aí, naturalmente, eu fui parando e torço zero mesmo, assim, nada, 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 nada e hoje em dia. Sei que muita gente não acredita, mas não tem problema. Mas para quem queria saber, quando eu era mais novo, era São Paulino. E agora continuo apaixonado aí por futebol, torço para grandes craques. Às vezes tem um time que eu gosto muito de ver, eu gosto que ganhe. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui: o Fluminense do Diniz na Libertadores. Eu fui a quase todos os jogos. Tinha um amigo, tinha uma cadeira cativa ali no Maracanã, me chamava, eu ia e, pô, eu torcia junto com ele. Eu gosto muito do Diniz, aquele time jogava muito bem várias vezes. Eu torci quando eu estava ali no estádio. É claro que se perdesse eu não ia ter a mesma tristeza de um torcedor do Fluminense, então não é a mesma coisa. Então, sei lá, essa temporada, quando eu vejo o Lamine Yamal jogando no Barcelona, eu acho legal que ganhe, mas assim, torcer mesmo para um time eu não tenho, muito menos internacional. Todo respeito, quem torce para time lá de fora, cada um faz o que quer, mas muito menos. Então eu acompanho, vejo ano a ano, eu gosto de futebol, vejo, torço com uma grande jogada, um grande craque. Lamine Yamal agora, estou assim, fãzaço. Neymar, sou muito fã, Messi, sou muito fã, enfim, todo grande craque eu acompanho e fico torcendo, mas não torço mais mesmo. Mas para quem estava aí na dúvida, eu era São Paulino quanto mais novo. Não sei se eu matei a curiosidade de alguns, me conte aí nos comentários. Você achava que eu torcia para qual time? Direto eu recebia, né? Pô, mas é flamenguista, mas também é botafoguense. Ou às vezes eu vou ao estádio, né? Vou com um amigo vascaíno a São Januário. Sabia que você era vascaíno, tá com a gente. É isso aí. Aí eu não vou desmentir, né? No meio dos caras, tô lá vendo o jogo. E aí eu vou embora, vou com a maré. Mas é isso. Beleza? Um pouquinho aí da minha história para vocês. Me sigam aqui de novo, Instagram, TikTok também tô lá. Enfim, estamos aí nas redes. Conto com o apoio de todo mundo. Beijo.